aliados! Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal. Eu sou a Bárbara. E eu sou o Valier. E no vídeo de hoje vamos trazer o nosso primeiro review de Kimetsu no Yaiba, o episódio 8 da segunda temporada do anime. Lembrando que o episódio 8 foi adaptado aos capítulos 87, 88 e 89 do mangá. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like para nos ajudar. Também compartilhe com seus amigos. Se inscreva se ainda não for inscrito e nos siga nas redes sociais. No Instagram e no Facebook, @aliança.pirata. Se você quer apoiar ainda mais o canal, nos envie um Pix. O link tá aí na descrição. Então, sem mais delongas, bora pro review! Então o episódio ele se inicia nos mostrando o Tanjiro devolvendo a Nezuko, na caixa, depois dela ter virado um Oni e ele ter conseguido fazer ela dormir. E então o Tanjiro se decide que ele vai continuar a lutar. Lembrando que o Tanjiro ele foi muito ferido na batalha contra a Daki. No caso, ele usou o Hinokami Kagura por muito tempo, então provavelmente está bem esgotado. Além de ter levado um baita de um corte em seu ombro e mal estar conseguindo segurar sua própria espada com uma das mãos. Então ele precisou amarrar a espada na mão com um pano para tentar lutar e fazer alguma coisa. E depois disso a gente já volta pra cena da conversa do Uzui com o Gyutaro, que nós vemos o Gyutaro falando que sente inveja dele, porque pelo visto Tengen é um cara escolhido, Ele nasceu com um dom e ele é um cara especial. E aqui é muito bacana a gente frisar justamente nesse ponto, a inveja, O quão a inveja é muito presente no Gyutaro. Inclusive o Tengen, ele fala pra ele, Pô, se você acha que eu sou um cara assim, então você deve ter uma vida muito feliz, porque o que eu precisei passar pra chegar onde eu estou foi um caminho terrível também, Aí depois nós temos até um pequeno flashback, do Tengen contando como que foi o começo de sua trajetória. E a gente viu que ele veio de uma família de 9 irmãos. E quando ele tinha somente 15 anos de idade, 7 de seus irmãos já haviam morrido. No caso, sobreviveu somente o Tengen e um dos irmãos mais novos. E no caso, a vida do shinobi, aliás, a conduta de um shinobi é muito terrível. Porque eles são treinados para viver para a missão. Não se importar com nada, com família, com as outras pessoas. Só se importar em cumprir missão. Então ele até fala que o irmão mais novo dele, que sobreviveu, era exatamente assim. Uma ferramenta de luta. Igual o pai dele. E o Tengen não gostava disso, ele não queria ser assim. Mas no mundo do shinobi, quem valoriza os sentimentos, quem valoriza a relação entre as pessoas, corre muito risco, porque se perder um ente querido, ele vai se abalar no meio da luta. Então a gente até vê que o irmão do Tengen fala que as outras pessoas são somente peões, até mesmo as esposas, são somente peões, e o irmão dele não se importa se morrerem. E o Tengen não, ele valoriza muito a vida das pessoas. Inclusive, nos episódios anteriores, nós vimos o quanto as esposas dele são importantes para ele. O quanto, aquela família dos Hashiras é muito importante. Ele valoriza mais a vida do que a missão. Então o Tengen tem até uma lembrança do Yokata-sama falando o quanto deve ter sido difícil esse caminho dele, já que ele teve que rejeitar tudo aquilo que foi ensinado na sua família e mesmo assim ele sempre se colocou em campo de batalha para proteger as outras pessoas. E por conta dessas suas qualidades, o Yokata-sama fala que ele era um filho maravilhoso. E o Tengen até se emociona um pouco com isso porque provavelmente o pai dele, da maneira que era, nunca falou uma coisa dessas para ele. Exatamente, porque como a gente comentou, um shinobi com essas qualidades não é um bom shinobi. E depois de todas essas lembranças do Tengen, nós vemos que o Gyutaro comenta para ele: pô, o veneno que eu coloquei nas minhas armas está sim fazendo efeito em você, cara. Mas o Tengen, ele nega firmemente isso e diz como ele foi um shinobi, ele já tem uma certa resistência a veneno e diz que tá em plena forma e já se prepara para atacar o Gyutaro e a Daki ao mesmo tempo. Então ele dá um jeito de separar a Daki do Gyutaro, ele dá um chute nela, que lança ela pra cima, e também ele taca aquelas bombas novamente. E até o Gyutaro, ele faz um comentário interessante, que essas bombas dele são específicas para atacar Onis. E até mesmo a cabeça da Daki com essas explosões é arrancada do seu corpo. E ainda o Tengen consegue chegar bem próximo de arrancar a cabeça do Gyutaro. Tudo isso só em uma investida do Tengen.
E algo muito interessante nessa habilidade no Tengen, na verdade, é o uso, o manejo que ele tem com as suas espadas, né, Nichiren. Nossa, é muito bacana, totalmente diferente, né, do que a gente estava acostumado em ver em Demon Slayer. E até mesmo a lua superior fica espantado com o tamanho e desenvoltura do Tengen na batalha. Inclusive quando ele dá um jeito de esticar, né, a sua espada segurando uma das lâminas pela ponta, com os dedos loucos. Bom, mas apesar dessa investida do Tengen, logo os luas superiores estão de volta novamente, né, a todo vapor, e o Gyutaro percebe que o veneno está começando a fazer um leve efeito no Tengen, querendo ele ou não. Ele até mesmo comenta que agora, né, com o veneno fazendo efeito, está ficando cada vez mais fraco, e esse vai ser o momento que eles vão surrar ele constantemente. Porém, algo que eles não esperavam é que o grande Inosuke e os seus subordinados iriam aparecer para ajudar o Tengen. Então nós vemos com uma entrada bem extravagante o Inosuke e o Zenitsu chegando juntos e o Tanjiro chegando com tudo numa pose de super-herói até. Bom, então prestes a começar a luta agora, mas antes nós somos direcionados a uma cena em que as esposas do Tengen ajudam a evacuar, né, todo aquele vilarejo, tirando todos os cidadãos de lá, mas uma delas está indo bem debilitada, mas está indo para algum lugar que no final do episódio a gente vai descobrir para onde. Bom, mas então voltando para a cena entre os 4 caçadores contra os 2 Onis, nós vemos que o Tanjiro ele tá sentindo uma presença muito poderosa vinda do Gyutaro. É algo completamente diferente do nível dele. Inclusive ele até fala que tá com medo, né, que sente que a mão dele tá tremendo, que tá meio receoso dessa luta, mas que ele precisa achar um jeito de fazer alguma coisa, mesmo com tamanha diferença. Bom, e nisso os Onis percebem e começam a provocar os caçadores, falando que a única esperança deles vencerem era o Tengen, só que ele já está envenenado e vai morrer a qualquer momento, e os 3 não serão suficientes para dar conta deles. Porém, eles não se deixam levar por isso, e é bacana que o Tengen até diz que não, eles vão sim vencer, e ele já até descobriu a forma de derrotá-los, que é cortar a cabeça de ambos ao mesmo tempo. E frente a toda essa determinação do Tengen, nós vemos que o Tanjiro até vê nele a imagem do próprio Rengoku. Porque assim como o Rengoku, nessa situação de risco, né, de extremo perigo, o Tengen ele não se deixou abalar. Mesmo estando ferido, ele sabia que ele precisava continuar, que ele precisava lutar, porque além de derrotar os Onis, ele também precisa proteger esses caçadores que, querendo ou não, estão ali dependendo dele. E é muito bacana porque a gente vê que o Tanjiro ele vem se inspirando nesses Hashiras, né? Vem tentando ter essa determinação tão inabalável assim como eles. Bom, então a batalha se inicia com a Daki lançando as faixas em direção a eles, mas o Zenitsu, nossa, com aquela sua habilidade maravilhosa do trovão, corta todas as faixas e ainda separa a Daki do Gyutaro, levando a Daki para fora. Então nisso nós temos uma divisão de lutas. O Zenitsu e o Inosuke vão para fora lutar com a Daki, enquanto o Tanjiro e o Tengen ficam dentro da casa lutando contra o Gyutaro. E lá fora, lá no telhado, nós vemos uma cena bem interessante que o Zenitsu dá um certo sermão na Daki por ela ter maltratado aquela menina lá naquela casa onde eles estavam trabalhando. Então ele fala para ela se desculpar com aquela menina, que não é porque ela deu casa, moradia, que a menina se tornou uma propriedade dela e que ela poderia utilizá-la como um simples objeto. Porém, a Daki nem dá bola pra isso e diz que ali naquele distrito as mulheres são tratadas meramente como objetos. Então que elas vão se desgastando com o decorrer do tempo e chega um momento que não servem realmente mais pra nada. É até bacana porque o Zenitsu ele tenta falar pra Daki: não faça para os outros o que você não quer que faça para si mesmo. Mas ela fala o quê? Como assim? Não, a gente tá só devolvendo tudo aquilo que eu e meu irmão, né, Gyutaro, passamos na mão dos humanos, né? Então, qual será o passado desses dois? O que será que eles sofreram na mão dos humanos para fazer tamanha covardia agora? Porém, mesmo estando separados, nós vemos que o Gyutaro e a Daki eles continuam lutando juntos. A gente vê que o Gyutaro ele deu um olho dele pra Daki, né? Ela desperta um terceiro olho aqui na sua testa. E ela meio que empresta também as suas faixas para o Gyutaro. Então, eles estão separados, mas estão usando golpes em simultâneo. Bom, e não somente pra Daki, mas o confronto também começa com o Gyutaro, que parte em uma investida direto na garganta do Tanjiro com aquela sua foice, e nosso Tanjiro travou, não conseguiu fazer nada, né?
tão rápido que o Gyutaro mas também de medo, né? O Tanjiro, ele ficou pensando, desvia, mas ele não desviava, ele não se mexia, e a gente vê que o Tengen teve que pegar ele e jogá-lo pra trás. E o Tanjiro, ele até se sente mal, porque ele tá ali pra ajudar o Tengen, mas ele viu que nesse momento ele acabou mais atrapalhando do que ajudando. Então é uma luta que o Tanjiro, ele tem que ter, né? Pois frente a uma sede de sangue tão grande que esses Onis têm, né? As luas superiores, ele vai precisar superar tudo isso se quiser ajudar, né? E até mesmo vencer essa lua superior. Então, de forma a tentar não deixar que as faixas da Daki atrapalhem o Tengen, o Tanjiro, ele fica lá lidando com as faixas e o Tengen, ele fica pau a pau com o Gyutaro. Então as cenas de batalhas vão rolando. Nós vemos que em meio àquela incrível animação e uma trilha sonora muito bacana, o Inosuke luta para tentar cortar as faixas da Daki. O Tengen também usando a sua respiração do som contra o Gyutaro, que é muito veloz. E algo muito interessante é que ambos os irmãos, eles usam também ataques de longa distância, né? A Daki com as suas faixas e o Gyutaro com as suas lâminas de sangue. Então é até complicado, porque ao mesmo tempo que eles estão tentando se aproximar dos Onis para cortar os pescoços, eles têm que se, né? Eles têm que se virar com as faixas, com as foices de sangue. Nossa, é uma complicação danada pra eles, né? E eles também combinam muito os ataques, né? Já que o Gyutaro, ele também manda aquelas suas lâminas de sangue lá pro confronto do Inosuke e do Zenitsu contra a Daki. E nossa, gente, que animação impecável. É até linda essas cenas, né? O efeito que o pessoal coloca em cada detalhe, assim. Nossa, aquelas lâminas de sangue do Gyutaro, muito bonitas. A rajada de bombas do Tengen, né? Tentando atacar o Gyutaro, nossa. Os efeitos que eles colocam ali na animação são incríveis e dá muito dinamismo, né, pras lutas. Sim. A gente fica tão imerso ali no episódio que a gente nem vê o tempo passar. Então, enquanto a batalha continua, nós vemos o Tanjiro dando tudo de si para ser o mais útil possível ali para o Tengen, porém o próprio Tengen já percebeu que o Tanjiro não está tão bem assim, né? Como comentamos, ele está super machucado e até o próprio Tanjiro comenta que está começando a perder a sua consciência. Mas eis que surge alguém para dar mais um suporte a essa luta. Então aquela esposa do Tengen que estava debilitada chega em cima do telhado para tentar dar uma rajada de kunais no Gyutaro. No caso, essas kunais, elas são especiais. Elas possuem o extrato de glicina que vão diminuir, né, a regeneração dos Onis, atrapalhando eles na luta. Então ela lança uma rajada de kunais para cima do Gyutaro, só que ele é muito esperto. Então o Gyutaro, ele usa suas lâminas de sangue para rebater todas essas kunais, porém com isso ele cria uma brecha bem grande para o Tengen se aproximar ainda mais dele. Então, mesmo sendo acertado por diversas kunais, o Tengen se aproxima cada vez mais do Gyutaro, corta os pés dele e uma kunai também atinge o pescoço do Oni, fazendo com que ele não consiga regenerar os seus pés na velocidade com que ele esperava. Então aqui nós temos uma grande oportunidade para tentar dar cabo desse Lua Superior 6, que até mesmo não somente o Tengen, que já está próximo dele, mas chega o Tanjiro mirando o pescoço dele e acaba o episódio. Mas então, será que o Tanjiro vai conseguir de fato cortar o pescoço dele junto com a ajuda do Tengen, ou será que essa luta ainda vai se estender por mais alguns episódios? Bom, então esse episódio foi muito bacana. Os pontos fortes desse episódio pra mim foi aquela animação da luta entre os 4 caçadores contra os 2 Onis. Nossa, foi muito bem trabalhada. Todos os efeitos, a animação. Aquela investida do Tengen usando um golpe, né, da respiração do som e só indo na frente do Gyutaro. Nossa, incrível. E também vê toda essa determinação do Tanjiro. Ele todo esgotado, ele até amarra a sua mão, né, na espada para não soltá-la de forma alguma. Então, né, como a gente já sabe, o Tanjiro, ele não desiste, né, mesmo esgotado, ele vai pra cima e continua lutando. Também vê o Zenitsu. Não, o Zenitsu, quando tá dormindo, é muito destemido, né, o ataque que ele deu na Daki. Mas foi um episódio muito bom e agora fica essa ansiedade pra saber como que as coisas vão se desenrolar nos próximos episódios. Bom, pessoal, esse foi o nosso review. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que nós já estamos acompanhando o mangá, já estamos bem adiante do que está no anime, só que claro, aqui nesse review do episódio nós não vamos contar, né, o que está acontecendo, dar spoiler nenhum, vamos focar apenas no anime. Então agradecemos muito pela sua audiência, vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau!